Boa noite a todos os irmãos, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Muito bom revê-los no meio da semana. É um privilégio muito grande poder participar de um encontro com vocês. Fico contente quando eu vejo o irmão José Pedro, lá do outro lado do mundo, vamos dizer assim, presente. Vejo aqui alguém dos irmãos do Paraguai também. É muito gratificante a nós. Vamos falar um pouco hoje, irmãos, relembrar, né? Porque todos já conhecem o valor que tem a oração. Vamos ver aqui em Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Isso é espetacular, né, irmãos? Em todo momento de crise, o remédio é a oração. Vamos continuando aqui. No livro Caminho a Cristo, nos traz muitos textos gratificantes aqui. A oração é abrir o coração a Deus como um amigo, não os que seja necessário, a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. Então, ele conhece todos os nossos pensamentos. A oração não faz Deus baixar a nós, mas elevando-nos a Ele. Aqui tem uma experiência de Jesus também, quando esteve aqui com os homens. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto do seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas. É o irmão em nossas fraquezas, foi como nós em tudo foi tentado. Hebreus 4:15. Mas sem pecado como era, sua natureza recuava do mal, suportou lutas e agonias de alma no mundo de pecado. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. Aí vemos agora, né? E se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, débeis, pecaminosos, mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o oleiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. Uma das primeiras delas é sentirmos nossa necessidade de seu auxílio. Ele prometeu: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Os que têm fome e sede de justiça, que anelam a Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O coração de estar aberto à influência do Espírito, ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Outro elemento da oração perseverante é a fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é o galardoador dos que o buscam. Jesus disse a seus discípulos: tudo que pedirdes orando, crede que os recebereis e tê-lo-eis. Cremos em essa palavra? Muitas vezes a gente vai, as coisas difíceis, a gente procura
oração a Deus, né? E as mais fáceis a gente pensa por nós mesmos, a gente conseguimos. Mas nós somos dependentes inteiramente de Deus, né? Continuamos no Caminho a Cristo, página 98. A necessidade de diligência na oração, que coisa alguma dela vos detenha. Fazei todos os esforços para conservar aberta a comunhão entre Jesus e vossa própria alma. Procurai toda oportunidades para irdes onde se costuma fazer oração. Os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de orações. Fiéis ao seu dever e atentos e ansiosos por colher todos os benefícios que possa lograr. Aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possa receber raios de luz. Então, vemos aqui a importância que temos em essas reuniões de orações. Esse tempo atrás, acho que não sei se foi o irmão Inocêncio, do Paraguai, comentou de reuniões de orações, acho que num culto desse. Lembro também sempre em reuniões, o irmão Orlando comenta, oro 3 vezes, vamos orar 3 vezes por uma situação que tem que ser resolvida. Então, vemos assim que é gratificante demais. O outro detalhe aqui é a oração, que fala da oração em família e também da oração secreta. No Caminho a Cristo 98, continuamos, lemos aqui, temos que orar em família. E, sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. A oração familiar, a oração pública não basta. Em solidão, abre-se as almas, as vistas perscrutadoras de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar dessas petições, em que a alma sim depõe o seu fardo. Na oração secreta, a alma está livre das influências do ambiente, livre da agitação. Calmamente, com mais fervor, busca Deus. Suave e permanente será a influência que emana daquele que vê o secreto, e cujo ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Pela fé calma e singela, a alma entretém comunhão com Deus e absorve raios de luz divina que a deve fortalecer e suster no conflito contra Satanás. Deus é a nossa fortaleza. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir. É a saúde e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma imediato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculo da vida religiosa. Negligenciai o exercício da oração, ou a ela vos dediqueis, de quando em quando com intermitências, segundo pareça conveniente, e perdereis vossa firmeza em Deus. As dificuldades espirituais perdem sua vitalidade. A experiência religiosa carece de saúde e vigor. Então, vemos aqui exercício físico para manter a saúde. E a saúde espiritual, vemos aqui que ela vem pela oração. Coisa maravilhosa é podermos orar com eficácia. Indignos e faltosos mortais possuírem o poder de apresentar a Deus os seus pedidos. Olha a intimidade que nos leva, né, a Deus. Que mais alto poder pode o homem desejar do que estar ligado ao infinito Deus? O homem fraco e pecador tem o privilégio de falar ao seu Criador. Podemos proferir palavras que chegam ao trono do universo, do Rei do Universo. Podemos falar com Jesus ao caminhar, e ele diz, acha-me a tua mão direita. Livro Santificação, página 93. Se quisermos desenvolver um caráter
que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. A oração diária é tão essencial ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual como alimento temporário ao bem-estar físico. Devemos acostumar-nos a nos elevar muitas vezes os pensamentos a Deus em oração. Se a mente vagueia, devemos fazê-lo retornar, mediante perseverante esforço. O hábito finalmente fará que isso seja fácil. Não podemos, por um momento, separar-nos de Cristo com segurança. Podemos contar com sua presença para nos assistir a cada passo, mas somente observando as condições que ele mesmo estabeleceu. Então, nós podemos, deitado, levar nosso pensamento a Deus, caminhando, trabalhando, nós não podemos perder essa ligação. Várias vezes ao dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras. Nem que seja para guardar na memória um texto só, a fim de que a vida espiritual seja estimulada. Vemos aqui um texto, um simples texto. Os variados interesses da causa fornecem-nos alimento para a reflexão e uma inspiração para nossas orações. A comunhão com Deus é altamente essencial para a saúde espiritual, e somente através dela pode ser obtida aquela sabedoria e correto discernimento tão necessário à realização do dever. E esse texto, irmãos, é um texto muito forte, né, para a nossa vida cotidiana, nossa vida corriqueira. Então, que venhamos refletir sobre ele. Alguns, temendo sofrer perdas de tesouros terrenos, negligencia a oração e o reunir-se para a adoração de Deus, para que tenha mais tempo para dedicar às suas lavouras ou seus negócios. Mostram, por suas obras, a que o mundo eles dão maior valor. Sacrificam privilégios religiosos que são essenciais para o seu crescimento espiritual. Pelas coisas dessa vida, deixa de obter o conhecimento da vontade divina. Não aperfeiçoa o caráter cristão e não alcança a medida de Deus. Põe em primeiro lugar seus interesses temporais, mundanos, e rouba a Deus o tempo que deveria dedicar aos seus serviços. Essas pessoas, Deus assinala e receberão maldição em vez de bênção. Texto muito pesado para nós refletirmos. Vem uma pergunta agora, né? Não há tempo para orar? Não há tempo para dizer ao Senhor, precisais manter-me pelo teu poder? Deixar o Senhor fora de vista não diminuirá os cuidados, mas o multiplicará. Um espírito cristão é tão essencial nas atividades seculares como é ter o Espírito de Deus no lugar onde se costuma fazer oração. Aquilo de que todos nós necessitamos é buscar ao Senhor, e a graça do cristão se evidenciará. Todos os que buscam reconhecem que Jesus é um socorro muito presente em todo o tempo de necessidade. Esse texto aqui fala com o nosso amigo, né? É Cristo, primeiramente, né? Não leve suas tristezas e dificuldades ao ser humano. Apresente-se àquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Ele sabe exatamente como ajudá-lo. Não se volva do amável, o compassivo redentor, aos amigos humanos que, embora lhe deem o melhor que possuem, pode conduzi-lo a caminhos errados. Leve todas suas perplexidades a Jesus. Ele receberá, fortalecerá e confortará. Ele é o grande médico que cura todos os males. Seu magnânimo coração de infinita bondade anela por você. Ele lhe envia a mensagem de que você pode se recuperar dos ardis do inimigo.
pode conquistar novamente o respeito próprio. Pode se colocar na posição em que se considere não um fracasso, mas um vencedor, enobrecedora influência do Espírito de Deus por meio dela. Aqui temos a experiência de Daniel, desde a historinha de criança, que a gente sempre escutou, que ele sempre orava 3 vezes ao dia. Orar 3 vezes ao dia é tão apropriado, tão fundamental para nós como era para Daniel. A oração é vida, o alicerce do crescimento espiritual. No lar, perante a família e perante as outras pessoas, devemos testificar dessa verdade. E quando tivermos ocasiões de encontrar os irmãos na igreja, falemos sobre a necessidade de manter aberto o canal de comunicação entre Deus e a mente. Digamos que se tiverem ânimo e voz para orar, Deus dará respostas às suas orações. Que ninguém negligencie seus deveres religiosos. Exortemos os irmãos a orar. Precisamos buscar se quisermos achar. Precisamos pedir se quisermos receber. E precisamos bater quisermos que a porta se abra. Então, foi muito importante esses últimos 15 dias que tivemos de orações. Eu acredito que Deus ouviu muitas orações. Temos hoje também mais pedidos de orações. E que viemos continuar orando uns pelos outros. Continuando aqui, há na palavra de Deus ricas promessas para nós. O plano da salvação é amplo, não é mesquinha, limitada. A providência que foi tomada em nosso favor. Não somos obrigados a confiar na evidência que tivemos um mês atrás, mas podemos hoje ter a certeza de que Jesus vive e está fazendo intercessões por nós. Não podemos fazer o bem aos que nos rodeiam enquanto a nossa própria alma está destituída de vida espiritual. Nossos ministros não lutam a noite inteira em oração, assim como faziam muitos piedosos ministros antes de nós. Sentam-se encurvados sobre as mesas, escrevendo lições ou preparando artigos para serem lidos por milhares. Arranjam fatos de molde e convencem a mente com respeito à doutrina. Todas essas coisas são essenciais. Mas quando pode Deus fazer por nós? Enviando luz e poder convincente aos corações em resposta à oração da fé. Os assentos vazios na nossa reunião de oração dão testemunho que os cristãos não se dão conta das reivindicações de Deus a seu respeito. Não percebe seu dever de tornar as reuniões interessantes e bem-sucedidas. Cumpre uma rotina monótona, cansativa e volta para casa sem o refrigério da bênção. Então, vemos aqui, é muito importante a oração, né? É muito importante também aquele que se dedica inteiramente a fazer as literaturas, mas que não pode deixar de lado essas reuniões. Agora, para nossos jovens, sabemos que o inimigo está completamente tentando acabar com eles, sabemos que a energia, a força, e viemos orar muito por eles, né? Que o texto diz, entre os perigos desses últimos dias, a única segurança dos jovens reside numa crescente vigilância e oração. O jovem que encontra seu prazer em ler a palavra de Deus e na hora de oração, será continuamente refrigerado pela fonte da vida. Atingirá o nível de excelência moral e amplitude de ideias que outros não podem. Atingirá o nível de excelência moral e sua amplitude de ideias que outros não podem conceber. A comunhão com Deus estimula os bons pensamentos e aspirações nobres, claras perfeições da verdade, elevados desígnios de ação. Os que assim se ligam a Deus
são por ele reconhecidos como seus filhos e filhas. Estão continuamente chegando mais alto ainda, obtendo mais claras visões de Deus e da eternidade, até que o Senhor os torna condutos de luz e sabedoria para o mundo. Vemos aqui, irmãos, o poder da oração, né? E tem muitas vezes que a gente se pega, às vezes Deus não responde para nós naquele momento. Nós pedimos que a solução naquele momento, mas é uma experiência lá atrás, lá, de quando Jacó estava lutando com aquele anjo lá. Se ele já tivesse respondido, Deus já tivesse respondido para ele o que ele queria, será que ele ia ter essa força de ir até o fim? Então, que Deus possa colocar esse desejo, porque tem muitas vezes que a gente está tão cansado ou irritado com certas situações que a gente não é preguiça, mas a gente não quer orar. Então, que Deus tira esse pensamento de nós e que venhamos continuar em orações uns pelos outros, principalmente pela causa do Evangelho, pelo trabalho missionário. Só santos anjos possam nos ajudar em todas as dificuldades. Esse é o meu desejo e minha oração para todos.